Foram 3 anos muito atípicos. Foram 3 anos muito difíceis e muito intensos. Eu acho que o primeiro grande desafio foi, evidentemente, a pandemia. Eu entrei para o CCB dia 2 de março de 2020 e, passado 10 dias, estávamos em casa. Portanto, esse atravessamento da pandemia foi muito complicado, foi um momento muito difícil para as equipas, mas também foi um momento de repensamento da atividade, deu alguma margem para poder pensar o que é que estávamos a fazer, como é que queríamos continuar o percurso do CCB, que perspectivas é que se traçavam, houve uma evidência que para nós foi muito importante, que se centrou em tentar que cada temporada tivesse um tema aglutinador. E o primeiro tema foi um reflexo do momento que estávamos a viver. Era um momento de transição, de mudança muito forte, de paradigma a todos os níveis. A pandemia trouxe isso, uma reflexão sobre os modelos de partilha da cultura, os modelos de fruição das artes. E, portanto, o primeiro tema foi Entra. Entra, que tinha uma valência dupla, por um lado, entre modelos, entre formatos de comunicação com o público, entre paradigmas de programação e entre também com a retoma como um convite para entrar e voltar também ao CCB. Processo que foi lento e que foi progressivo, do qual agora, felizmente, estamos completamente recuperados e temos, neste momento, o balanço que fizemos da época passada e que estamos a fazer atualmente é de taxas de ocupação muito altas, talvez das melhores que o CCB alguma vez teve. A segunda temporada refletia uma preocupação a irmos procurar criações culturais que viessem de realidades muito distintas, portanto, de mundos muito distintos, sejam eles mundos individuais, sejam eles universos coletivos e culturais. E, portanto, chamamos a essa segunda temporada Mundos. E a terceira temporada é aquela que viria a assistir à junção do museu, e, portanto, à retoma do CCB no seu formato pleno, e chamamos Um Chão Comum. A ideia que era do início era, na sequência destas 3 temporadas, haver uma frase que fosse um lema. E essa frase é Entre Mundos, Um Chão Comum. E esta ideia de chão comum é aquela que nos vai acompanhar nos próximos tempos. Porque se alguma conclusão eu tenho a tirar desta junção agora do museu e das várias valências que o Centro Cultural de Belém tem, que é, por um lado, um centro de artes performativas, por outro lado é um centro de arquitetura e, por outro lado, é um museu de arte contemporânea, sabendo ainda que tem um organismo para os públicos mais jovens, que é a Fábrica das Artes, é a articulação entre estas valências muito diversas é aquilo que constitui aquilo que nós chamamos de um chão comum. E, portanto, privilegiamos o cruzamento e a troca entre diferentes formas de expressões artísticas, as zonas híbridas, por vezes com dificuldade de nomenclatura, com também alguma dificuldade de comunicação às vezes, porque não são nem exatamente dança, nem exatamente teatro, ou situam-se no campo entre a arquitetura e as artes visuais, ou mesmo entre as artes visuais e uma determinada ideia de performatividade. É essa complexidade dos cruzamentos nesse chão comum que nos interessa trabalhar, e foi esse o primeiro balanço que faço destes 3 anos, foi estabelecer e ficar muito claro essa forma de funcionar muito ligada e muito híbrida entre vários tipos de expressões artísticas e mesmo entre várias formas de inserção das expressões artísticas no tecido cultural mais amplo. A diversidade é uma palavra fundamental no Centro Cultural de Belém. Até o próprio equipamento aponta para isso. O facto de, no campo das artes performativas, termos um grande auditório que tem 1.400 lugares, um pequeno auditório que tem 350 e uma black box que é, obviamente, mais vocacionada para o caráter mais exploratório, mais experimental, implica uma enorme diversidade de oferta cultural. Não é? O facto de agora termos um museu ainda transforma essa diversidade num campo mais amplo. E, portanto, sim, concordo completamente. Diversidade é uma palavra-chave da nossa programação e da forma como articulamos o programa do CCB.
há programações muito diferentes e há programações que não se dividem necessariamente entre consagrados e jovens. Não é aí que a divisão é estabelecida. Obviamente que há determinados espetáculos que são no grande auditório e só podem ser no grande auditório e têm o seu sentido aí. E há espetáculos que, por vezes, mesmo com autores muito conhecidos ou autores com percursos muito longos e sólidos, querem ter um espaço de experimentação e um espaço de maior intimidade e, portanto, podem fazer projetos na Black Box. O encontrar o sítio certo para cada projeto, obviamente que é um desafio sempre permanente de programação, sabendo que o grande auditório é uma enorme máquina de produção de espetáculo. E, portanto, é preciso também que os projetos artísticos que aí são apresentados necessitem dessa máquina que é o grande auditório. O que não quer dizer que não tenhamos até, e já fizemos isso no passado e vamos voltar a fazer, utilizar o palco do grande auditório como lugar onde acontece o espetáculo e onde também está o público. Isso também acontece, mas isso acontece quando necessitamos ter uma gigantesca black box, não é? E, portanto, é uma relação sempre muito fina da programação em relação aos espaços e aquilo, qual é o espaço que se adequa àquele projeto específico. Ora bom, nós vamos ter, antes de entrar no festival, não vamos detalhar agora os vários espetáculos, eu queria dizer que um grande esforço que tem estado a ser feito centra-se sobre a articulação, no campo das artes performativas, a articulação da programação em ciclos. E essa articulação em ciclos é importante porque permite trabalhar questões de uma maneira mais fina, por um lado, e por outro lado permite também comunicar com o público com maior clareza. E esses ciclos, na música erudita, por exemplo, temos o ciclo Sexta Maior, que são concertos à sexta-feira, e são concertos digamos, com formatos muito específicos, muito definidos. Temos o ciclo Atravessar o Fogo, que foi um convite para o Martim Sousa Tavares fazer uma curadoria de um ciclo completamente fora da caixa e que vai lançar desafios ao público muito, muito interessantes, numa forma, digamos, muito menos formal de contacto entre o público e a música erudita. E a tónica que é posta nos concertos comentados, por exemplo. Há uma relação muito forte e uma aposta muito grande na mediação e na educação, neste momento, no Centro Cultural de Belém, e os concertos comentados fazem parte desse universo, aos domingos de manhã. Vai ser uma realidade muito importante na programação da música erudita. O mesmo acontece na música não erudita. A tónica que é posta, por exemplo, no ciclo Take Off, que são projetos mais experimentais, que estão em início de percurso e que podem vir de zonas muito diferentes da produção musical, mas que têm esse lado de exploratório. Como, por exemplo, na Fábrica das Artes há um grande projeto que é o Espectador Emancipado, que é um projeto permanente de envolvimento de camadas mais jovens, com uma regularidade de contacto com a programação, mediada também por artistas que promovem debates, conversas, com uma regularidade que se pretende plasmar numa espécie de contrato entre um grupo de jovens e o CCB. Pessoas que vêm várias vezes, que dialogam, que estão presentes, são uma voz crítica e também são uma voz problemática. Um desses momentos, que são momentos aglutinantes da programação, vai ser o Festival Soundcheck, que acontecerá em março. E o Belém Soundcheck é um festival que nós ainda não é a altura de o estar a anunciar. Aquilo que eu posso dizer é que é o resultado também de uma parceria com a EGID e com a EGEAC, e que é um festival muito híbrido na sua formulação musical, não se vai centrar sobre uma tipologia musical, vai-se centrar sobre uma ideia daquilo que nós procuramos ser completa excelência em cada um dos concertos que vamos apresentar durante aqueles 4 dias do festival, mas brevemente faremos uma apresentação detalhada. O museu vai abrir tem a pré-inauguração dia 27 de outubro e depois dia 28 e 29 estará de portas abertas com a nova programação que vai ter. O museu tem
digamos, 3 coleções principais em depósito. Tem a coleção Berardo que continua, eu espero que continue em exposição, porque ela é uma coleção importantíssima e para o público é fundamental ter acesso àquelas obras. A que se junta a coleção Elipse. A coleção Elipse é uma coleção que complementa de uma forma muito interessante a coleção Berardo, porque ela começa mais ou menos onde termina a coleção Berardo, mas há artistas que estão representados nas duas coleções e, portanto, isso permite densificar determinados núcleos em exposição. E estamos em negociação a coleção Teixeira de Freitas. O Luís Augusto Teixeira de Freitas é um colecionador com uma coleção muito interessante, que tem um foco conceptual muito específico, mas que tem também uma atenção à produção artística fora do contexto europeu e americano, da América Latina, nomeadamente, e que, portanto, nos dá uma enorme riqueza cultural, até porque é uma coleção de excelência. E, portanto, nós vamos ter, na abertura do museu, vamos ter essas duas exposições, uma exposição de desenhos na coleção Teixeira de Freitas. O desenho é muito importante na coleção e nós vamos arrancar a presença da coleção Teixeira de Freitas com uma exposição de desenho. Vamos ter, no piso -1, um cruzamento entre a coleção Elipse e a coleção Berardo, apanhando o período a partir das segundas vanguardas e, portanto, vai haver aí uma interpenetração muito curiosa entre as duas coleções. E vamos ter a nossa primeira exposição temporária, que é a Berlinda de Bruckner, que tenho um orgulho enorme em podermos apresentar a primeira exposição em museu, no Espaço Museológico da Berlinda de Bruckner em Portugal. É uma exposição que foi concebida para aqui, para o CCB, e é uma exposição muito até inovadora em termos do que é a presença normal da Berlinda de Bruckner, porque ela é muito centrada na figura do anjo como figura intermediária. E, portanto, questões que têm a ver com género, que têm a ver com identidade, que têm a ver com problematizações do masculino, do feminino ou do intermediário, tudo isso vai ser o objeto desta exposição, portanto, entrando também em temáticas que são hoje temáticas muito importantes no universo do pensamento artístico, mas com a linguagem da Berlinda de Bruckner, que é uma artista com uma intensidade dramática extraordinária. E, ao mesmo tempo, a exposição da Berlinda de Bruckner vai nos permitir também um cruzamento com, digamos, o universo do performativo, na medida em que o Romeu Runa é bailarino, ator, trabalha com a Berlinda há mais de uma década. Ele é um dos modelos que servem para a Berlinda e, ao longo do tempo, ele fez 3 performances que resultam dessa colaboração com a Berlinda. Performances essas que ele vai, das 3, uma é site-specific, não podia vir porque ela só se realiza num sítio junto de uma escultura permanente da Berlinda. As outras 2, nós vamos apresentá-las cá em 2 momentos, em novembro e depois em fevereiro. O Romeu vai apresentar essas performances que são uma espécie de extensão diretamente corporal e física do trabalho que a Berlinda tem vindo a desenvolver com o Romeu. Claro que há. Claro que há. Há um projeto que nós estamos a desenvolver com o João Fiadeiro, que vai acontecer no próximo ano. Há um foco muito grande e um olhar, digamos, retroprospectivo no trabalho do João Fiadeiro, olhar para trás para ver para onde é que ele se desenvolve. De facto, é uma exposição e uma retrospectiva do trabalho do João Fiadeiro para Palco dos Solos. E o projeto chama-se Introspectiva e vai acontecer no espaço do museu, onde o João vai residir durante 5 semanas, e vai ser feito também no pequeno auditório e na Black Box, onde vão ser produzidos o reenactment de performances do Fiadeiro. E, portanto, temos claramente um cruzamento entre o espaço do museu e, neste caso, os auditórios, a partir do trabalho de alguém que fez a migração contrária, não é? Fez a migração do espaço do palco para o espaço museológico e nós vamos fazer essa migração do espaço museológico para os auditórios. Claramente que aí há manifestamente essa relação,
mas também noutros projetos que vão aparecer no museu, por exemplo, concertos pop-up dentro do espaço do museu, com peças musicais que têm uma relação de época ou de período com as obras que estão em exposição e, portanto, todo esse tipo de interpretações vai acontecer. Como também com o Centro de Arquitetura. O Centro de Arquitetura Garagem Sul tem o espaço físico da Garagem Sul, mas vai acontecer cada vez mais que há exposições de arquitetura que, por um motivo ou por outro, não encaixam dentro do espaço da Garagem Sul portanto, elas vão acontecer no espaço do MAC. Vai acontecer com a Marina Tabassum, que é uma arquiteta do Bangladesh absolutamente extraordinária, com um trabalho de uma enorme atenção à sustentabilidade, às raízes da arquitetura tradicional do Bangladesh, às questões de habitação e da premência da habitação. Nós vamos ter uma grande exposição da Marina que vai acontecer no espaço do museu e, ao mesmo tempo, vai haver uma exposição sobre como é que a arte lida com a arquitetura, uma exposição chamada L'amour fou, da relação entre arte e arquitetura, que se vai passar no espaço da Garagem Sul. Portanto, estas interpenetrações espaciais e tipológicas, com a inauguração do museu, vão se passar de uma forma muito mais permanente e muito mais intensa. Nós fizemos um estudo de públicos. Fizemos um estudo de públicos recente. Tivemos... há uma série de informações que esse estudo de públicos, ele, aliás, está disponível, nomeadamente podes ficar com um exemplar. É um estudo de consumo cultural na região de Lisboa e permitir-nos confrontar também o que é o nosso público com o que é o público das outras instituições. Sabemos, neste momento, que o nosso público é realmente muito diverso, que estamos a recuperar público mais jovem, que existe uma enorme apetência de conhecimento no público que nos visita e, portanto, essa apetência de conhecimento, ela exige de nós também uma tónica na mediação, nos serviços educativos, seja no campo das artes performativas, seja no campo das artes visuais ou da arquitetura. E, finalmente, sabemos também que a ideia de cultura, em termos gerais, não corresponde àquilo que os públicos imaginam ou têm no seu imaginário do CCB, que é muito centrado nas práticas artísticas. E isso para nós é uma satisfação. Sabermos que o público vem ao CCB para ver arte e, portanto, tem essa disponibilidade para zonas mais exploratórias da prática artística. Isso para nós é muito importante. Bom, obviamente que Belém, nós podemos dizer que é uma localização relativamente periférica no espaço da cidade. Obviamente que há outras instituições muito mais centrais, não é? Por exemplo, obviamente que a Fundação Carlos Gulbenkian é muito mais central no espaço da cidade, ou mesmo a Culturgesto também. Obviamente que a localização em Belém é uma localização que se está a transformar numa localização central no hub cultural mais importante de Lisboa. A zona de Belém, para além de ter o Museu dos Coches, de ter, obviamente, os Jerónimos, tem também o MAT, vai ter o Museu Centro de Arte de Julião Sarmento, que vai inaugurar aqui atrás do CCB, vai ter o Museu Judaico, e, portanto, trata-se de um hub cultural fundamental e em grande crescimento. Portanto, eu acho que neste momento essa periferização que sempre foi um pouco sentida do Centro Cultural de Belém, ela, com o tempo, ela vai diluir-se, até porque a carga turística da cidade de Lisboa, ela tem que se desconcentrar do centro da cidade, que já está com uma enorme pressão, e esta zona será certamente uma zona que será uma zona de crescimento, e nomeadamente em termos culturais, da cidade. Por outro lado, nós só pensamos às vezes em termos de Lisboa e do seu centro, mas os públicos do Centro Cultural de Belém não vêm só de Lisboa. Eles vêm de Lisboa, vêm de Oeiras e vêm da Margem Sul. Não é? É mais rápido chegar da Margem Sul ao Centro Cultural de Belém
do que por vezes o Centro de Lisboa, ao CCB. E, portanto, temos que olhar também para esta diversidade de públicos, que é uma diversidade que não pertence só ao Conselho de Lisboa, são públicos que vêm de outros concelhos também. Eu acho que o papel do CCB daqui a 5 anos, ele tem que se afirmar na complexidade das suas valências, como uma entidade cultural que está claramente empenhada, por um lado, na produção artística e que, portanto, como tem vindo a acontecer, espero que consiga reforçar a componente de produção e, portanto, de contribuir para a inovação na produção artística. Por outro lado, acho que a relação desta tipologia, um centro de artes performativas, um museu de arte contemporânea com um centro de arquitetura, aquilo que permite é o CCB afirmar-se como um grande centro de hibridização e de cruzamento nas práticas artísticas e, portanto, espero que daqui a 5 anos, em termos internacionais, ele também seja uma referência nesse campo. Delfim, muito obrigado. Nada, eu tive todo o gosto.